porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Depois de ter criado o primeiro homem, Deus plantou um jardim para ele e o colocou no jardim, onde havia também plantado bem em seu meio 2 árvores excepcionais. A primeira, a árvore da vida, e a segunda, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ambas representavam e significavam respectivamente para o homem a vida e a morte. Este significado não foi removido até hoje, jamais será removido, até que tudo se cumpra, porque Deus tem colocado diante de cada homem tanto a possibilidade da vida quanto a da morte. O homem, apesar de ter sido criado perfeito e bom, à semelhança do próprio Deus, sendo um agente moral livre quanto ao exercício da sua vontade, tem de tal como Adão fizera, a se inclinar para buscar governar e não ser governado, a fazer valer a sua própria vontade e não a do Criador, a ser independente e não a criar laços eternos de amor, e assim agindo, se envereda por causa de suas atitudes e comportamento pelo caminho que conduz à morte. Deus não criou o homem para que ele viva para si mesmo, senão para o seu Criador. Não o criou para fazer a sua própria vontade, senão a do seu Senhor. Isso não é um capricho, mas uma demanda da vida, porque não pode haver vida eterna, a não ser na comunhão do homem com Deus, participando da sua natureza divina. Antes da queda no pecado, Adão era inocente, e onde há inocência não há imputação de pecado, porque a imputação do pecado demanda que haja consciência do pecado, que haja discernimento do que seja o mal e do que seja o bem, tornando o homem responsável perante seu Criador. A inocência de Adão foi perdida quando ele desobedeceu a Deus, comendo o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e, se achando debaixo da sentença de morte produzida pelo pecado, o homem não pode lançar mão do fruto da árvore da vida, porque a vida eterna, a vida de Deus, não está reservada para aqueles que se encontram em estado de inimizade contra ele, senão apenas para aqueles que são seus amigos e o comprovam pelo fato de lhe amar e obedecer. Como somente o próprio Deus pode gerar esta disposição e capacidade para ser obedecido e amado, então o homem não poderá de si mesmo viver de modo aprovado por Deus. Ele concederá tal capacidade pela operação do Espírito Santo somente àqueles que se arrependerem do estado ruim em que se encontram seus espíritos, para que sejam capacitados e transformados pelo Espírito Santo para amarem e obedecerem ao Senhor. O homem caído pode, portanto, ser levantado por Deus, caso se disponha a buscar a vida eterna que há em Cristo, pelo simples arrependimento e fé, na bondade e misericórdia de Deus, que estende a mão para o pecador, para que seja livrado da morte e reviva. Por isso a justiça própria ofende tanto a graça do Senhor, porque por ela o homem insiste em não reconhecer que naturalmente se encontra indisposto contra Deus e contra sua vontade e mandamentos, que se encontra naturalmente condenado à morte eterna por conta desta inclinação carnal. Quando não reconhecer, pelo convencimento operado pelo Espírito Santo, que é um pecador condenado por ser inimigo de Deus e da sua vontade, não poderá jamais ser justificado pela fé e ser reconciliado com o Senhor. Agora, não é suficiente o reconhecimento da condição de ser pecador. É necessário também rejeitar o mal e buscar o bem, buscar a face do Senhor, confiar na sua bondade, perdão e misericórdia, se dispor a servi-lo por amor por todos os dias da nossa vida. Concluímos assim que a condição de inimizade contra Deus está intimamente relacionada à natureza caída no pecado. Ela reside no fato de estar o homem afastado de Deus.
de não estar se alimentando do fruto da árvore da vida, que é Cristo, o único alimento espiritual que dá vida eterna a todo aquele que nele crê. Bendito seja o Senhor, que proveu por sua graça e misericórdia um escape da morte eterna para que o homem viva, de modo que ninguém precisa permanecer irremediavelmente perdido e condenado, porque Jesus derramou o seu sangue na cruz, para que pudéssemos ser resgatados da morte para a vida. Bendito seja o seu santo nome. Louvaremos para sempre a glória da sua maravilhosa graça.